Boa noite a todos e todas. Novamente aqui estamos nós no Facebook para transmitir para você a nossa live, né? Para conversar um pouquinho com vocês sobre o mundo espiritual. Hoje nós temos uma coisa bacana, né? Que eu também descobri aqui no Facebook uma forma de compartilhar com vocês nossos conhecimentos, né? Deixa eu só colocar aqui que eu me esqueci de colocar o fone e o microfone para ficar mais ativo com vocês. Se tiver tudo ok aí, o microfone estiver funcionando bem, me avisa que eu estou com um fone novo aqui. Pode ser que esteja muito baixo, alguma coisa desse tipo, ou então não esteja saindo. Então, eu acho que não está saindo, né? Não está saindo a voz. Bom, eu acho que agora foi. Agora foi. Tá dando para ouvir direitinho, tá? Tá tudo tranquilo aí. Eu acho que esse bicho tá meio baixo, né? Deixa eu só aumentar aqui o volume. É, vou ter que. Eu acho que com esse vai ficar bom agora, tá, gente? Vamos ver aqui, vamos ver. Alô, alô, alô. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, minha gente? Tá dando para escutar tudo? Eu acho que agora vai. Bom, gente, deixa eu só escutar aqui, deixa eu ver se tá tudo certo. Pronto, esse é ótimo, esse é excelente o som dele. É, não dá não. Às vezes a gente tá querendo inventar, colocar outro microfone, mas termina ficando ruim. Gente, hoje nós vamos falar de uma coisa bem bacana, como eu ia falando para vocês no início da nossa transmissão. Hoje a proposta é falar sobre as dimensões do espírito, dos espíritos, né? As dimensões dos espíritos, falar sobre essa questão vibracional, que muitas vezes a gente confunde muito, a gente não sabe muito bem. Naturalmente, eu gostaria até de esclarecer isso, eu disse isso no vídeo logo cedo, e agora eu vou repetir. Gente, nós não, com todas as canalizações, psicografias, né, psicofonias, comunicações dos espíritos diretamente com a gente, com toda essa parafernália de comunicações que nós recebemos dos espíritos, os livros que nós lemos, etc e tal, a gente só tem conhecimento, na verdade, de apenas 10% do que é o mundo espiritual. O mundo espiritual é muito diverso, existem muitas dimensões. Além das dimensões, existem os outros mundos. Hoje nós estamos envolvidos com a comunicação de espíritos, inclusive de espíritos extraplanetários, tá certo? Além dessa comunicação dos espíritos extraplanetários, nós temos diversos níveis de pensamentos vibratórios, onde possibilita ou impossibilita a nossa comunicação com esses seres, possibilita ver ou não ver esses seres. Nós temos relatos também dos viajantes astrais ou dos projetistas astrais, né, que se projetam, que saem do corpo. Todos nós saímos todas as noites do corpo, minha gente. Todos nós temos essa capacidade, essa habilidade de nos desdobrar. Todas as noites nós temos essa possibilidade de sair do corpo e dar uma olhada no mundo espiritual. E muitas vezes a gente não, simplesmente a gente não acredita no que viu. Hoje eu achei interessante que uma pessoa chegou para mim e disse assim: olha, eu vi um lugar belíssimo e tal no mundo espiritual, eu passei por um local fantástico, maravilhoso.
Será que é verdade? Quer dizer, imediatamente as pessoas já se questionam e já começam a achar que o que viram no plano espiritual não é verdade. Lógico que a gente precisa separar tudo direitinho, a gente não pode confundir as coisas, nem achar que tudo que a gente vê no plano espiritual é uma realidade, tá certo? Lógico, porque nós temos os sonhos lúcidos, que são aqueles onde você vê cores, você sente cheiros, você sente sabores, você conversa com a pessoa e tem a nítida impressão de ter tido contato direto com aquela pessoa, com aquela situação, com aquele momento que você viveu. Quando você tem isso, naturalmente é porque realmente você teve uma projeção astral, você saiu do corpo, e quando você saiu do corpo, você lucidamente gravou tudo aquilo que você viu no plano astral. A gente não sabe muito bem por que é que muitas vezes a gente vê, escuta, sente, no outro dia a gente lembra nitidamente, geralmente a gente lembra disso tudo de forma nítida, quando a impressão do sonho, a impressão da saída foi muito forte. E aí a gente, lógico, grava tudo aquilo que a gente viu no plano espiritual. Outras vezes a gente apenas, sei lá, se desloca do corpo, é o que a gente chama de projetor balãozinho, né? O projetor balãozinho é aquele que fica ligado, conectado ao fio prata e apenas em cima do corpo. Muitas vezes você se alimenta mal demais à noite, quer dizer, se alimenta mal, que eu digo é tanto para mais como para menos, né? Muitas vezes a gente come pouco demais, fica sentindo fome, então não consegue dormir adequadamente, fica acordando o tempo todo, fica beliscando. E aquilo ali não permite com que você vá realmente, efetivamente, para o plano espiritual. A insônia também impede muito isso. Muitas vezes a gente não consegue fazer o desdobramento, porque a gente fica muito cansado. E aí, no cansaço orgânico da matéria, o espírito termina resguardando a matéria, né? Ficando junto da matéria para poder ter, sei lá, tem a mesma impressão. Na realidade, o espírito começa a sentir a mesma impressão da matéria. E aí fica tomando conta ali. Muitas vezes você come demais. E aí também no processo inverso, você fica tomando conta porque o organismo está ali trabalhando. E você fica com medo que aconteça alguma coisa. E aí você se distancia muito pouco. É quando a gente tem aqueles pesadelos ruins, etc e tal. Mas a gente sempre vê as dimensões espirituais, tá, gente? A gente sempre está vendo as dimensões espirituais. Até quando nós estamos em vigília, quer dizer, acordados, nós temos a sensação do plano espiritual. Nós sentimos as vibrações dos espíritos, os pensamentos, a psicosfera e etc. E isso é uma coisa normal, comum, todo mundo sente essa mesma coisa, né? Todo mundo tem essas mesmas sensações. Hoje nós vamos fazer uma apresentação bem bacana para que vocês entendam essas dimensões dos espíritos. Tá? Eu quero que vocês acompanhem essa nossa apresentação. Essa nossa apresentação, inclusive, eu vou compartilhar com vocês, tá certo? Vou compartilhar aqui na live tudo que eu for passando para vocês, tá bom? Só dar uma olhadazinha aqui, tá? Deixa eu só minimizar e ver aqui como é que eu faço esse processo, né? Porque eu não estou vendo aqui a maneira de... Peraí, deixa eu ver aqui como foi isso aqui. Tá certo? Então, na verdade, é o seguinte, vamos fazer aqui um trabalho exatamente de esclarecimento de como é que funciona no plano espiritual, né? De como funciona toda essa cadeia de conhecimento, e que na verdade são conhecimentos muito parcos se a gente considerar que o plano espiritual é tão diverso, que a gente conhece muito pouco disso tudo, que a gente não tem ideia de como é que funciona todo esse processo, e que os espíritos vêm, vez por outra, nos alertar, dizer a gente, olha, funciona assim, funciona assado, acontece isso, e nos próprios romances espirituais, né, que as pessoas terminam comentando, né, e que os próprios médiuns, através da sua psicografia, fala, por exemplo, um dos exemplos mais clássicos da descrição do mundo espiritual é o exemplo de André Luiz com o livro Nosso Lar, onde André Luiz, que foi, eu acho que várias pessoas sabem, mas André Luiz foi é, aquele médico famoso, sanitarista, chamado Carlos Chagas.
né? E André Luiz foi um cara que teve assim uma experiência fantástica. Ele usou o pseudônimo de André Luiz, mas ele era o médico Carlos Chagas. Quando ele desencarnou, ele passou por um processo de ir para zonas umbralinas, muito escuras, e ele relatou a vivência que ele teve. Isso não é uma vivência que todos têm, tá, gente? É uma coisa que é muito importante a gente sempre esclarecer, para que não fiquem essas coisas obscuras. A gente sempre tem esse conhecimento sei lá, do que os romances espíritas, espiritualistas vêm nos dizer, e sempre a gente fica achando que tudo é igual ao que o romance disse. Não, aquela vivência que está sendo relatada ali naquele romance, tá, ó, tem aqui uma pessoa, uma voz dizendo assim, eu saio e sou consciente. E mais, faço trabalhos. Muito bom, Elma. Isso é que é bacana, né? Sair do corpo, né? Se projetar astralmente e fazer os seus trabalhos espirituais do lado de lá. E são esses relatos, né? São esses acontecimentos do mundo espiritual que nós vamos bater um papo hoje sobre todos eles, tá, gente? Eu vou fazer umas apresentações aqui, vou colocar algumas apresentações exatamente para a gente ir conversando, batendo um papo sobre tudo isso, conversando. Vocês não verão as apresentações porque nesse módulo do Facebook a gente não tem como colocar a apresentação, compartilhar a tela com vocês. Mas eu vou passando aqui para vocês. A primeira coisa foi o próprio Jesus que disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais também, vós também. João 14, 1 a 3, né? E no livro dos Espíritos, né, você tem aí, a casa do Pai, na realidade, é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circundam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, quando ele fala em moradas, né, a casa do meu pai tem muitas moradas, existem várias interpretações. Interpretações dos mundos dimensionais, tá certo? Que depois da morte nós vamos frequentar, o que nós espíritas chamamos de erraticidade. Erraticidade é todo aquele espírito que vai para o mundo espiritual e que ainda está em processo evolutivo, portanto precisa reencarnar aqui na Terra, precisa voltar aqui para a tridimensão, ou então o mundo tridimensional de outros planetas. Então a erraticidade é o local onde ficam os espíritos. Quem não está na erraticidade, gente? Vamos entender a erraticidade. A erraticidade não tem nada a ver com errado. Né? Erraticidade significa os espíritos que estão ainda errando, tentando. Né? Errando significa andando, caminhando para a evolução. Tá? Então, quando os espíritos estão nesse processo, só aqueles espíritos que estão no processo evolutivo, quem está nessa erraticidade? Na erraticidade estão os espíritos em evolução, e quem não está na erraticidade? Somos nós encarnados, nós não estamos na erraticidade. Nós ainda estamos num corpo de carne, encerrado num corpo de carne, portanto, ainda na tridimensão. Nós estamos ainda no mundo tridimensional. E os espíritos puros, os espíritos que não precisam mais reencarnar, os espíritos que estão em uma outra dimensão, tá certo? Bom, pensando assim, se tem alguns espíritos que estão na erraticidade, todos estão no mesmo local, Wagner, todos podem se comunicar. Aliás, uma das perguntas mais frequentes feitas por aqueles que perdem seus parentes, né? Perdem as pessoas que amam. Imediatamente a pessoa pergunta logo, diz assim, Wagner, existe essa coisa de que a gente se encontra com os nossos parentes do lado de lá? Sim, frequentemente se encontra, porque a gente está mais ou menos no mesmo nível vibracional, no mesmo nível de pensamento, nós estamos nessa estrutura de interexistência, tá certo? E quando nós estamos no processo de interexistência, quer dizer, estamos entre uma existência e outra, a possibilidade de nos encontrarmos com os nossos entes queridos é uma possibilidade bastante grande. Por quê? Porque, em sendo uma condição normal, provavelmente nós vamos nos encontrar. Porque vibramos, estamos no mesmo grupo familiar espiritual e, portanto,
temos uma condição muito grande de ter esse contato, tá, gente? Agora, sempre acontece isso? Não, porque muitas vezes nós entramos num nível vibracional diferente e por isso a gente tem que falar e conversar sobre essas dimensões do pensamento, sobre essas dimensões do espírito. Aliás, gente, é muito interessante, é muito curioso isso. E eu acho que talvez vocês não tenham pensado dessa forma, como alguns vêm explicando e que eu acho extremamente válido esse pensamento, que é o seguinte: os únicos locais onde existe uma convivência entre níveis vibracionais diferentes, níveis diferentes demais até, onde o grande marginal, aquele cara que mata, rouba, estupra, convive com pessoas do bem, pessoas morais, pessoas éticas, pessoas equilibradas, pessoas que têm suas famílias e cumprem seus compromissos aqui na Terra, sejam eles quais forem, não tem nada a ver com religião isso. Eu estou falando nos compromissos normais. O único local onde existe essa convivência aproximada, inclusive de um cruzar com o outro na rua, inclusive de um afetar o outro fisicamente, tá certo? Afetar na sua segurança, inclusive, é aqui na Terra e nos planetas onde existe essa materialidade. A materialidade é que dá a condição vibracional para você se encontrar com o outro. Não sendo assim, você só se encontra se pensar no mesmo nível vibracional e agir moralmente no mesmo nível vibracional. É isso que a gente tem que conversar aqui. Inclusive, muitas pessoas me perguntam assim: Wagner, assim, por que a gente reencarna? Engraçado que quando a gente está começando no espiritismo e tal, e até um dia desse, eu ficava sempre pensando: meu Deus, como é que eu explico isso? Porque eu acredito plenamente na reencarnação. Mas qual a explicação lógica para reencarnar? Qual a explicação com mais sentido? Com mais sentido, porque vocês vão dizer aí, vocês que são espíritas, não, nós reencarnamos para evoluir, fantástico, maravilhoso, né? Supimpa, o pensamento tá perfeito, não tem nada de errado no pensamento, eu acho maravilhoso. As outras pessoas dizem assim, não, é para pagar as dívidas que nós temos em outras vidas. Perfeito. Né? Outros dizem assim, não, é para resgatarmos algumas coisas, é para convivermos com os nossos familiares, cada um que diga uma coisa diferente e todas as coisas estão corretas. Mas eu nunca tinha pensado de uma forma mais profunda e filosófica em tudo isso. Veja, é muito fácil conviver com os semelhantes e só ver os semelhantes. E para uns, muito fácil, para outros não, né? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo bem clássico. Uma mãezinha que desencarna antes do filho. E o filho não era flor que se cheire, né? Quer dizer, era uma pessoa do mal, o cara matava, assaltava, roubava, traficava drogas e etc. O cara desencarna. Na hora que ele desencarna, ele vai para regiões dimensionais. E aqui, por favor, gente, eu não estou tecendo nenhum julgamento nem nada disso, tal. Mas, lógico, se eu vibrei negativamente o tempo todo, eu vou, enquanto ele estava aqui na Terra e que a mãe dele estava na Terra, a mãe dele convivia com ele. Tá certo? Existia uma convivência próxima entre os dois. Ela tentava controlá-lo, ela dava conselhos e tal, e ele nada de escutar. Um dia ela envelheceu, adoeceu, desencarnou, foi para o plano espiritual. Ao chegar no plano espiritual, ela ficou aguardando ele desencarnar também, né? Ela sempre tentando se comunicar com ele, ele numa faixa vibratória muito baixa, ela como espírito, ele encarnado aqui e tal, e ela tentando passar boas emoções, bons sentimentos e nada dele escutar. Num determinado dia, eu estou colocando aqui, gente, um exemplo, sei lá, fatal, um exemplo que pode acontecer, tá certo? Mas não é nenhum caso real. Mas aí, um determinado dia, esse cidadão, que era traficante de drogas, se envolveu em alguma briga de quadrilhas, né, discussão ou alguma coisa dentro de um bar e ele foi assassinado. Ele vai para o plano espiritual. A mãezinha dele vai estar de braços abertos, esperando para abraçá-lo, para acalentá-lo, para dizer: meu filho, você chegou aqui, ou ele não consegue se encontrar com ela. Vocês já pensaram nisso? Naturalmente, é uma situação
onde, como um espírito perturbado, com uma visão e uma vibração diferente da mãe dele, ele não se encontra com ela. Daí está exatamente o conceito mais tradicional do céu e do inferno que as religiões tradicionais têm. Porque quando a religião tradicional diz assim, olha, as pessoas boas vão para o céu e as pessoas ruins vão para o inferno ou para o purgatório, né, que é para uma zona intermediária, é exatamente nesse sentido, sabe, gente? Tem toda a lógica. Por quê? Porque uma pessoa do bem e tal, ela está vibrando num nível diferente. Mas não é só num nível diferente, ela vibra em vários níveis, porque os comportamentos humanos são muito diversos. Então, muitas vezes eu consigo lhe ver vibratoriamente, porque a gente tem uma similitude de pensamento, de comportamentos. Mas essa mãezinha, por exemplo, ela não consegue acessar o filho desencarnado. Nós temos esse exemplo assim praticamente todos os dias de reunião mediúnica aqui no SEC. Quando chega no dia de quinta-feira, eu sempre fico esperando, vai aparecer um espírito daqueles que vem obrigado aspas, tá certo? Os espíritos trazem ele, porque ele está perturbando em algum canto e tal. Os espíritos trazem, está no momento dele se consertar, dele melhorar. Então ele vem com algum dos médios e tal, acompanha essa energia dos médios, e ao acompanhar essa energia dos médios, eles vão sentar, vão ficar esperando e aguardando a oportunidade de conversar. E na hora que eles começam a conversar, essa semana mesmo, veio um muito curioso, porque ele estava assim rindo muito, estava contido pela espiritualidade, né? Mas ele estava rindo muito e dizendo que estava fazendo, pintando, aprontando todas numa casa, numa determinada casa que ele estava lá frequentando, né? E dizendo que era um alcoólatra e que tinha passado por frente da casa, tinha visto a energia de balbúrdia, de agonia, de discussão da casa e ali entrou, para vocês verem que é o pensamento, né? A vibração do pensamento. Muitas vezes nós encarnados estamos muito mais na vibração, aliás, 90% das vezes, nós estamos muito mais na vibração do pensamento negativo, do pensamento da discórdia, da desunião, da tristeza, do orgulho, da vaidade, do que no pensamento mais alto. Muitas vezes a gente diz assim, poxa vida, quer dizer, esses espíritos vêm e me afetam, mas os espíritos mais puros não conseguem me acessar. Eles não conseguem me acessar porque você não quer sentir, porque você fica vibrando negativamente e atrai essas entidades, que são entidades perturbadas, às vezes vagabundos, que estão ali. Do mesmo jeito que tem vagabundo aqui, gente, tem vagabundo do lado de lá, tem gente que está errando, está conversando, está ali, está acolá, está tentando sugar os fluidos alcoólicos de alguém, está tentando fumar uma maconha, está tentando se picar, cheirar uma carreira de cocaína. É assim que funciona. Né? A gente não morre e vai diretamente para o plano de, não, eu vou lá e vou me encontrar com minha mãe, depois de ter fumado maconha, depois de ter ir por aqui. Eu não estou aqui condenando ninguém que fuma, ou que faz, ou que deixa de fazer. Quem sou eu para condenar ninguém? Não estou falando isso. Eu só estou dizendo que dentro desse padrão mental, lógico que você está ali vagabundeando e está passando na rua. Quando você vê uma situação, uma balbúrdia, uma energia negativa em algum local, você é atraído vibracionalmente por aquela energia negativa. O que é que você faz? Você vai e emburaca na casa da pessoa. Né? Só para vocês terem uma ideia, esses espíritos são tão densificados que às vezes é preciso que alguém abra a porta mesmo, a porta física para que eles entrem. Eles entram e emburacam lá porque eles não conseguem passar pelo muro. Né? Aquilo ali é uma matéria diferente. O corpo dele, perispiritual, é diferente da matéria densa do muro. Mas mesmo assim, ele não consegue penetrar o muro, porque ele psicicamente acha que ali tem um muro. E aí ele está sendo impedido de passar para lá. Veja como são as dimensões. Ele acha que ainda está na Terra, ele acha que ainda está no corpo. Então esse espírito chegou aqui rindo muito, dando gargalhadas, dizendo que estava estimulando a briga, a discórdia nessa residência, nesse local. Veja que coisa maluca, né? Então esse cara chega aqui dizendo, e eu vou conversando com ele, mas fulano, por que é que você está fazendo isso e tal? Eu sempre parto do pressuposto de que eu devo conversar com o espírito como se eu estivesse conversando com qualquer pessoa que eu estou com ela na minha frente. Eu não fico de rapapés com espíritos. Olha, irmãozinho, não sei o quezinho e tal, porque Jesus... Nada disso. Eu falo na grande com o espírito.
Eu digo, meu irmão, o que é que tá acontecendo, velho? O que é que tá acontecendo? O que é que tá rolando aí? Eu vou na gíria dele, na conversa, do mesmo jeito que ele vem conversando, eu converso com ele. Só que tentando barganhar, conversar, desenvolver um diálogo interessante com ele. Ele está numa dimensão, veja só, uma dimensão que eu não consigo enxergá-lo. Ele se afinizou energeticamente com um dos médios que está na mesa mediúnica, veio se comunicar porque foi trazido junto com a médium, tá certo? Para poder aliviar o ambiente energético da casa da médium, porque foi, nesse caso, foi na casa dela. Chegou aqui, começou a se comunicar e dizendo que não ia embora e acabou-se que gostava demais de ver as pessoas se degladiando lá, degladiando entre si, entrando em confusão, entrando em atrito. E, poxa vida, na verdade é assim, o espírito ele quer continuar na balbúrdia, ele quer continuar na confusão, ele quer continuar criando caso. Oi, filho, o que é que você quer? Diga. Oi? Não, não tô, Vini. Mas, né? Viu? Bom, gente, desculpem. Então, o espírito, o que é que ele está querendo, né? Ele não está querendo o acordo ali naquele momento. O que é que eu fiz, né? Eu perguntei a ele, cara, por que você está fazendo isso, né? O que está acontecendo? Veja, eu estou falando com ele como se estivesse falando com uma pessoa encarnada que está na minha frente e fazendo besteira, né? E criando caso e criando confusão. Wagner, e você tem moral para fazer isso? Eu não, tá, gente? Eu não tenho, não. Não tenho. Ninguém tem aqui na Terra, tá? Todo mundo faz besteira. Mas esse espírito, naquele momento, está fazendo mais besteira do que eu e eu estou tentando não fazer. Então, como não estou fazendo bobagem, não estou fazendo besteira, naturalmente eu tenho a condição de conversar com ele, não é aconselhar, mas de sugerir determinadas coisas. Eu fui sugerindo, e interessante que chega num momento que a conversa entra no impasse, e eu pergunto a ele, quem mais você gostava? Né? Quem você, sei lá, tinha uma aproximação muito grande? Aí ele disse, meu pai. Eu adorava meu pai, mas eu fiz tanta besteira com meu pai, né? Eu criei tantos problemas para ele, eu criei tanta confusão, né? Eu digo, foi mesmo, ele se foi. Inclusive, eu roubava de dentro de casa para alimentar o meu vício, né? Para beber, para fumar maconha e etc. Eu digo, há quanto tempo você está aí? Aí eu vou conversando com o espírito, né? Aí ele já começa a mostrar uma face mais sensível, já sai da ironia, da acidez dele, já começa a entrar no meu processo mental, que é o processo mental de convencimento, de terapia. Por isso que é tão importante a gente trabalhar com isso, né? Conhecer de programação neurolinguística, para colocar as palavras certas no momento certo e ir conversando com o espírito, né? E aí eu fui batendo um papo com ele, aí eu perguntei, e aí, como é que foi e tal? Ele começou a contar a história dele, né? E eu disse a ele que entendia demais ele, porque tinha passado também por um processo muito difícil pessoal. Aí veja, o que é isso? Empatia, é você se colocar no lugar do outro. O cara está numa outra dimensão, mas você está tentando convencer ele e mostrar a ele que você é um igual, né? Que você não erra menos. Você erra tanto quanto ele, errou, mas agora está tentando consertar e está tentando que ele também faça parte desse conserto, desse ajuste. E aí eu fui conversando com ele, aí eu disse, olha, e você tem vontade de ver o seu pai? Eu disse, meu Deus, eu tenho muita vontade, mas tenho muita vergonha de ter contato com ele, porque ele deve ter muita vergonha de mim. Eu digo, tem não, né? Ele não tem vergonha de você, porque aí no momento eu senti que o pai dele estava próximo dele. E eu disse, olha, se você quiser ver o seu pai, eu posso, junto com os amigos espirituais, promover esse encontro, ajustando a estrutura vibratória de ambos, e você vai conseguir ver o teu pai vibracionalmente, e a gente vai conseguir te colocar no mesmo teu que ele. Como é que isso acontece? Isso é uma estrutura muito intrincada e muito complexa que faz parte dos mecanismos da mediunidade, né? Toda pessoa que tem mediunidade, toda pessoa que entra em contato com o espírito é porque ela fornece uma substância que está no nosso duplo etérico, está no duplo etérico de todo mundo, mas o médium produz muito mais, chamado ectoplasma.
E esse ectoplasma ele é utilizado pelos espíritos para poder ajustar determinados níveis vibratórios, para pegar a animalidade do médium e transformar em uma comunicação, e também para fazer com que uma pessoa que desencarnou, que acha que ainda está no plano material, entender que está no plano espiritual e ver os seus similares ao redor. E o pai dele realmente estava no local. E ele disse: olha, eu estou muito sujo, estou desmantelado, estou fedendo, porque o espírito sente isso, né? Você veja que as dimensões e a forma de viver não muda muito. Se você estava lá vagabundando e não sei o que e tal, morreu de tanto beber e está no plano espiritual, você se sente um dejeto, um ser humano péssimo, do mesmo jeito que você se sentia quando estava vivo. As sensações são as mesmas, né? As dores são as mesmas, as emoções são as mesmas, a mesma coisa, tá certo? Que é exatamente para isso que funciona uma reunião de desobsessão, uma reunião onde nós conversamos e esclarecemos os espíritos, tá certo? E aí esse espírito concordou em ver o pai. Ele disse: mas eu queria primeiro estar limpo, eu queria estar me sentindo bem, né? O que é que você pode fazer por mim? Eu digo: podemos fazer sim, através dos pulsos apométricos, nós vamos te vestir, te banhar, e aí você vai ficar pronto, você vai ficar bem. Você acredita que pode ficar bem vestido e tal? Eu disse: acredito, se o senhor está dizendo. Aí eu imediatamente utilizei todas as técnicas apométricas, nós vestimos ele, limpamos ele, e aí ele ficou impressionadíssimo, porque ele se sentiu limpo, cheiroso, essa coisa toda, arrumado, para poder ter um encontro com o pai dele. E imediatamente eu ajustei junto com os espíritos, né, nós que fazemos a operação da mesa apométrica ou da reunião mediúnica, como vocês queiram chamar, eu ainda chamo de mesa mediúnica, porque eu ainda não utilizo todas as técnicas de apometria, mas aí eu ajustei o nível vibracional junto com os amigos espirituais e ele conseguiu enxergar o pai dele. O que é que acontece aí, gente? É assim: um espírito, quando ele desencarna, ele imediatamente, por exemplo, se foi uma coisa violenta, tem algumas pessoas aqui falando aqui, ó. Oi, Elton, desculpa, amigo. Desculpa, realmente eu tinha divulgado que tinha sido lá, mas eu tive um probleminha lá na outra página, tá? Por isso, viu, Elton, que eu não fiz lá, fiz aqui, tá? Desculpa, amigo, tá? Muito obrigado por tua atenção. Não deu tempo de avisar as pessoas que não ia ser na página do SEC, ia ser na minha página pessoal, tá? Bom, gente, então, explicando qual é o problema, né? Qual é a intercorrência aí nesse meio. É que o espírito, quando desencarna de uma forma violenta ou de uma forma pouco digna, ou então através de uma doença, agora mesmo na Covid, nós estamos atendendo vários espíritos na nossa reunião mediúnica que tem uma dificuldade tremenda de se comunicar, tá certo? Uma dificuldade tremenda de passar as impressões que está sentindo. Porque, primeiro, ele acha que ainda está com falta de ar. Morreu sufocado por conta da Covid, do comprometimento pulmonar. Sente todas as intercorrências, os problemas que ele teve durante a doença. E, naturalmente, essas impressões os impedem de falar, muitas vezes. O que é que a gente faz? A gente sempre faz um ajuste vibratório com o ectoplasma dos médios que estão na mesa mediúnica, trabalha determinadas energias e faz com que os espíritos sejam socorridos em massa para a colônia espiritual, para o Hospital Espiritual Caminho da Paz, que é o hospital espiritual que está aqui sobre nossa cidade, Caruaru, né? E esses espíritos são colocados lá. Outros, a gente consegue conversar com eles. E para poder a gente ajustar vibracionalmente e ajustar a dimensão que ele está com a nossa dimensão e com a dimensão dos espíritos que estão ali querendo socorrer ele, mas Wagner, eles não veem os espíritos de imediato, não veem, porque os espíritos estão numa dimensão diferente. Um dos maiores exemplos que a gente vê, né, a gente termina conseguindo conversar com eles, inclusive fazendo com que eles respirem, né, porque é um processo hipnótico, por isso tão importante é
que a gente conheça várias técnicas. Nós utilizamos aqui cromoterapia, nós utilizamos a radiestesia para medir a energia da estrutura corporal dos médiuns, nós utilizamos também a cristaloterapia, os cristais, nós utilizamos a hipnose, a programação neurolinguística, todas elas são utilizadas na hora de conversar com esses espíritos, porque a suscetibilidade deles para se hipnotizar, para entrar em transe, para ver determinadas coisas acontecendo, como, por exemplo, a roupa limpa e o banho tomado. Isso aí é uma questão de hipnose. Quem já fez hipnose sabe o que é isso. Quando a gente olha para uma pessoa e diz a ela assim, olha, você esqueceu o seu nome. A pessoa termina esquecendo o nome. Isso são sugestões. E essas sugestões também são levadas ao plano espiritual. E nós dizemos ao espírito, olha, você está de banho tomado. Olha, o braço que você perdeu, a perna que você perdeu foi reconstituída. E o espírito sente como se tivesse o braço reconstituído, a perna reconstituída. É uma coisa impressionante. O que é isso? Isso é indução hipnótica. Naturalmente, que ele não, no mundo espiritual, ele não está sem perna nem sem braço. O braço está lá, a perna está lá. Só que ele pensa que não está. Da mesma forma que existe o processo contrário. Muitas vezes a gente não tem aquela questão da pessoa que perde uma mão ou um braço e ainda fica sentindo coceira na ponta do dedo, né? Não tem isso? O que é isso? É exatamente, o teu perispírito está ali, né? Está permeando a tua estrutura corporal, você perdeu materialmente, mas perispiritualmente continua ali. O inverso acontece no mundo espiritual, quando você perde alguma coisa, por exemplo, você perde uma perna, um braço, você leva um tiro e tal, você sente as mesmas impressões, você desencarna e sente as mesmas impressões lá. Atendemos também quinta-feira um espírito que sentia dores no peito, porque tinha morrido em decorrência de algumas cirurgias cardíacas e etc. Sentia ainda falta de ar e dores no peito. Quer dizer, Wagner, a pessoa ainda continua sentindo dores? Não de forma direta, mas psicologicamente, todas as doenças vêm, eu já disse isso para vocês, está também incluído nesse processo psíquico do pensamento, do pensar e plasmar, do pensar e colocar em cima de você toda essa estrutura de realidades. Na hora que você está lá no plano espiritual, você começa a achar que está sem o braço, sem a perna, e a gente, de forma a induzir o espírito, a gente faz com que se reconstitua um membro que está arrancado aqui na Terra, mas que já foi comido pelos germes e tal, até o cara já virou pó aqui. Mas lá no plano espiritual ele sente como se tivesse sem o braço, sem a perna, com um tiro na cabeça, né, sentindo ainda enjoos do remédio que ele tomou para se matar. Então todas essas coisas existem sim, gente, porque eles estão numa dimensão muito aproximada a nós. Para vocês terem uma ideia, tá certo? Só para a gente entender como funciona esse processo como um todo, né? Nós temos aqui algumas dimensões. E aí vamos entender primeiro a escala espírita, entender os espíritos, né? Como funcionam esses espíritos. A primeira ordem que Kardec coloca no seu no livro dos Espíritos, ele coloca na escala espírita o seguinte: os espíritos de primeira ordem são os espíritos puros, que vivem em dimensões muito mais inacessíveis para a gente. O contato que nós temos com, por exemplo, os nossos mentores, guias espirituais e etc e tal, esses espíritos estão muito conectados a nós, embora não estejam na mesma dimensão que nós, não está na mesma dimensão desses que estão sofrendo no plano espiritual que nos procura nas reuniões mediúnicas, não está na mesma dimensão dos que estão querendo fazer mal, tá certo? Eles têm como enxergá-los sem eles enxergarem ele, tá certo? São dimensões diferentes, vibracionais diferentes. Então, espíritos puros, gente, já está numa escala evolutiva muito alta, não faz parte nem da segunda classe, são a segunda ordem dos espíritos bons ou dos bons espíritos, chamada espíritos superiores. Os espíritos superiores, como por exemplo um Buda, um Krishna e tal, esses espíritos superiores, eles
também não têm acesso, porque eles já foram, inclusive, para outros mundos, mundos mais evoluídos, etc. e tal. Eles podem escolher, Wagner, ficar aqui dando apoio, sim, mas eles não têm mais nível vibratório, eles não estão mais numa dimensão que possam nos acessar diretamente. Eles nos acessam através de prepostos espirituais, de pessoas, de espíritos que são da terceira classe, são espíritos de sabedoria, espíritos que podem entrar em contato com a quarta classe, que são espíritos prudentes, espíritos sábios, que vêm e se transformam em nossos mentores e guias. E aí nós temos a quinta classe, que são os espíritos benevolentes. Quem são os espíritos benevolentes, Wagner? Espíritos benevolentes, gente, são espíritos que têm, por exemplo, a amizade conosco. O nosso pai que desencarnou, a mãezinha do rapaz que estava aqui na reunião mediúnica, essa mãezinha do rapaz é um espírito benevolente. É um espírito puro? Não. É um espírito de luz? Não. É um espírito benevolente, é um espírito familiar, um espírito que gosta de você e que aí se prontificou a tentar conversar com você. Mas ele consegue conversar com você? Não, porque você tá lá na 10ª classe, na 7ª, na oitava classe, que o coloca também em dimensões vibracionais diferentes, portanto, inacessíveis até para um espírito benevolente que faz parte da tua família espiritual. Por quê? Porque você está num nível vibracional muito baixo, ele não consegue lhe acessar, não consegue conversar com você, você não consegue vê-lo, porque a sua condição não é a condição dele. Wagner, ele pode nos ver, todo espírito puro nos vê. Pode ser o espírito mais puro do mundo, ele nos enxerga. Mas os espíritos que estão na escala abaixo, nas escalas inferiores, eles não conseguem nos enxergar os espíritos puros. Entendeu? Então, quer dizer, um espírito puro pode me ver aqui num corpo de carne, pode ver os espíritos que estão no umbral, pode ver os espíritos que estão na escala inferior a deles, mas os espíritos de escala inferior jamais conseguem ver os espíritos de escalas superiores, porque estão vibracionalmente em dimensões diferentes. Eu não sei se alguém está fazendo alguma pergunta. Bom, não, tá todo mundo dizendo aqui, deixa salvo aqui. Beleza. Desculpa aí, viu, mais uma vez. Selminha Thaís, Luna também, Elma, Manuela, Flaviana, Lucas Troeira, tá todo mundo aí. Beleza. Vamos lá. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer, não tem problema nenhum. Tá certo? O que é que acontece? Aí você vai descendo, né? Tem os espíritos da 6ª classe, que são os espíritos perturbadores. São espíritos assim, que não tem compromisso com nada, que vêm aqui, que perturbam, que enchem o saco da gente, que enchem a paciência da gente, e tal, que criam problemas. Existe a 7ª classe, que são os espíritos neutros, que não nem estão por bem, nem estão por mal, estão por ali, né? Essa semana mesmo apareceu um espírito como esse. Ele disse, não, eu estou por aqui porque, poxa, eu tenho saudade da minha mulher, dos meus filhos, eu tenho saudade das pessoas da minha família, eu tenho saudade de conviver com as pessoas, eu tô por aqui. Eu não me deixei levar por uma equipe que veio e tentou me resgatar e levar para o lado de lá. É que ele viu essa equipe? Não, ele sentiu a puxada, essa puxada energética. E os espíritos dizendo, olha, por favor, vamos lá conosco e tal, vamos seguir para você ser tratado e você entrar num novo nível de consciência. Wagner, eles têm livre-arbítrio para isso? Tem sim, porque tudo é permitido a nível de pensamento, gente. A 8ª classe de espíritos, os espíritos pseudo-sábios, são espíritos que aparecem, que muitas vezes são eles que destroem casa espírita, que destroem centros de umbanda e etc. Por quê? Porque eles aparecem dando uma mensagem assim, aparentemente uma mensagem fantástica, maravilhosa, mas eles estão num nível vibracional mais baixo. Eles dão uma mensagem maravilhosa, dizendo que são Exus, que são pombagiras, que são pretos velhos, que são médicos, sábios, filósofos e tal, e chegam com um discurso maravilhoso no começo. Mas aí depois eles começam a fazer a cabeça dos dirigentes daquela casa, porque eles vieram com uma mensagem muito bonita no começo,
os dirigentes têm uma tendência, nós temos uma tendência de comprar a primeira conversa, né? O cara apareceu muito bem, conversando muito bem, dizendo coisas belíssimas e tal. Aí a gente tem essa tendência muito humana de achar que não, o cara se apresentou, disse umas palavrinhas, famoso conversa bonita. O camarada chega, tem uma conversa maravilhosa e tal, mas depois a coisa degringola, né? E ele começa a fazer besteira, a dizer besteira, a induzir os dirigentes espíritas para fazerem coisas ridículas dentro das casas espíritas. Os dirigentes mal avisados terminar acreditando que aquele espírito que deu aquela primeira comunicação tão bonita e tal, cheia de palavras perfeitas e tal, eles não erram. Então, quando eles vêm com uma opinião esdrúxula, esquisita, dão um conselho errado, ou o cara diz, ah, não, mas ele falou antes, rapaz, esse espírito deve estar com a razão, o que ele está falando aqui. Então, são esses os pseudo-sábios, muito perigosos. Tem a nona classe, por incrível que pareça, gente, quando vai descendo as classes dos espíritos, oitava classe, espíritos neutros, sétima classe, oitava classe, nona classe, décima classe, por incrível que pareça, a intelectualidade deles vai aumentando e a moral vai baixando. Veja, os espíritos de sexta classe, de quinta classe, são espíritos comuns, espíritos sofredores, espíritos familiares, espíritos que estão aqui para tentar ajudar, ou então que estão sofrendo, ou então que estão perturbando, mas que não sabem que estão perturbando. É aquele marido ciumento que não deixa a mulher se casar de novo, que começa a botar terra energética no processo de ligação da pessoa com outra pessoa e etc. São obsessores, são espíritos que podem criar um problema, mas eles não fazem aquilo com ódio, nem com nada. É o ciúme, é essa nossa condição humana tão conectada aos vícios terrenos, aos comportamentos deletérios que nós temos muito. Mas quando começa, gente, sei lá, a sétima classe, que são os espíritos neutros, que nem faz o bem nem faz o mal, mas se aparecer uma oportunidade ele faz uma besteira. O bem mesmo ele não faz. A oitava classe, que são os pseudo-sábios, que vão para as casas espíritas para enganar, para enrolar. E aí eles estão conectados aos espíritos que eu, conversando com o Fábio Nasa na nossa live, tá certo? Na nossa live de ontem à noite, de ontem à tarde, desculpa, nós conversamos. Eles estão conectados já a esses espíritos mais densificados, mais pesados, as classes dos magos negros, né? Eles são chamados quiumbas também, né? Esses espíritos neutros são quiumbas de uma classe mais inferior. Aí você tem os pseudo-sábios. Nós temos os espíritos levianos que estão conectados aos sexos, que se vendem, que são escravizados e tal, que está na nona classe, mas são muito inteligentes também. E o da décima classe são os espíritos impuros, que nós podemos chamar, na classificação que nós fizemos ontem, eu e o Fábio, e que conversamos com vocês, e ele explicou tão bem, que são os magos negros, né, os dragões, os cientistas do mal, que vêm para arrebentar tudo. E onde esses caras estão, Wagner? Ah, minha gente, olha, veja só, nós temos, são várias dimensões, e essas dimensões têm tudo a ver com o nosso pensamento e o nosso comportamento. Eu acho que todo mundo já ouviu falar dessa frase, né, que diz assim: nós estamos aonde a nossa mente está. Nós estamos onde o nosso pensamento está. Por exemplo, agora nós estamos passando uma fase muito difícil, de pandemia, etc. Eu sempre falo sobre isso porque é bom a gente sempre lembrar. E as pessoas estão se sentindo muito mal. Porque todo dia na internet tem uma briga diferente. São brigas políticas, coisas inúteis que a gente vê acontecendo, discussões, comentários que não vão engrandecer, enaltecer, melhorar absolutamente nada. Muito pelo contrário, só deixa a gente mais tenso, mais nervoso e tal. Por quê? Porque esses pensamentos dos outros terminam nos tomando e nos colocando também em dimensões vibracionais, mesmo aqui na Terra, extremamente danosas. Mas, Wagner, até na Terra tem isso? Tem. Nós convivemos com todas essas pessoas que podem influenciar energeticamente a nossa vida, tá certo? Lógico, se eu estou o tempo todo conectado nesses canais de televisão de massa, o tempo todo vendo a desgraceira, só notícia ruim e tal, eu não vou fazer parte dessa situação dimensional? Vou.
tá? E aí eu volto àquela questão da reencarnação. É aqui na Terra que nós somos provados. Bons, pessoas um pouco melhores, bons que eu digo, um pouco melhores vibracionalmente, como a mãezinha desse rapaz que era traficante que eu citei para vocês. Como o pai do espírito que apareceu aqui, que era um cidadão de bem e que conseguiu resgatá-lo para o plano espiritual através da intermediação dos médiuns que estavam aqui e da minha que fui lá e dialoguei com ele, conversei e ele entendeu o processo. Tá certo? Essa mãezinha não estava convivendo com o filho aqui na mesma dimensão, ela veio para tentar resgatá-lo, ela não conseguiu na matéria. Como espírito, ela resgatou, mas esse filho que foi embora para a espiritualidade e tal depois, ele não vai ter que reencarnar? Vai vir novamente para aprender no cenário terreno como as coisas são, para tentar não falhar novamente. E aí vai conviver com todos os desafios de novo, porque aqui na Terra ele vai encontrar com os comparsas dele de novo. Ele vai estar convivendo com pessoas boas e pessoas ruins. Aqui no plano terreno, nós temos a oportunidade de conviver com várias dimensões de pensamentos numa só estrutura. Né? Nós temos como alçar o nosso pensamento para o bem e aumentar o nosso teor vibracional e nos sentirmos melhores, como também podemos baixar a nossa vibração e conviver só com coisas ruins. É o que está acontecendo nesse momento. As pessoas estão se conectando com as coisas ruins e estão passando por situações energéticas extremamente periclitantes. Né? Por quê? Porque simplesmente elas não se convencem de que não devem estar conversando bobagem na internet. Então, aqui no próprio plano físico, a gente pode chamar esse nosso plano físico de umbralzão. Tá? Nós estamos convivendo aqui no umbral. Só que algumas pessoas que vibram mais positivamente vivem num umbral parecido com o umbral do nosso lar. Por exemplo, nosso lar, a colônia espiritual tão bela que aparece no filme, que é descrita por André Luiz e tal, essa colônia espiritual, ela não está num plano superior não, tá, gente? O nosso lar está dentro do umbral, só que com espíritos que, em pensamentos, em vibrações, pensam melhor do que aqueles que estão fora dos portões do nosso lar. Ali tem uma estrutura energética de pensamentos, tem uma psicosfera que André Luiz citou tão bem no Mundo Maior, livro psicografado por Francisco Canto Xavier e por Valdo Vieira. Essa psicosfera que atua em nosso lar protege os moradores de nosso lar dos ataques. Não sei se vocês perceberam, no livro Nosso Lar, existem ataques da espiritualidade mais baixa, mais densa, ao nosso lar. São ataques psíquicos, tá certo? Aqui na Terra, nós temos ataques psíquicos permanentes. É o ataque psíquico da televisão que diz uma coisa que não é, ou então diz uma coisa que é, mas é tão denso que a gente entra no mesmo nível de pensamento, termina participando daquilo, enfraquecendo o nosso corpo físico, o nosso soma, e adoecendo com isso. Veja só como aqui na Terra a prova é muito maior. Aqui na Terra a gente evolui verdadeiramente, porque aqui nós estamos sujeitos a tá. Por que reencarnar, Wagner? Você falou no começo e agora. Por que reencarnar? É porque aqui na Terra nós temos a oportunidade de conviver com coisas maravilhosas. A Terra é um lugar extremamente paradoxal. O que é o paradoxo? O paradoxo é o jogo dos contrários. Aqui nós temos contato com pessoas mais ou menos, com pessoas melhores, com lugares lindos, com lugares péssimos, feios, terríveis e tal. Com lugares onde as pessoas que têm pensamentos ruins vivem, lugares belos com pensamentos péssimos. Vamos colocar aí uma cidade bem bonita, bem linda, onde você tem num lugar que é um cartão postal. Você olhando da sua janela, você vê a coisa mais linda do mundo, que é o Rio de Janeiro. É o Cristo Redentor, braços abertos, água, mar, uma coisa mais linda do mundo. Eu, sinceramente, nos lugares que eu fui na minha vida, um dos lugares que eu achei mais bonito no mundo foi o Rio de Janeiro. No entanto, naquele local, você vive várias dimensões de pensamentos e comportamentos. É uma verdadeira cidade das provas. Por quê? Porque ali você está sendo impactado com a beleza natural do local,
Você está sendo impactado com a convivência de pessoas de diversos níveis de pensamento, e ali, por incrível que pareça, naquele cenário paradisíaco que se parece com o céu, existe o inferno, porque tem facções criminosas brigando entre si, pessoas se conectando a todo tipo de pensamento ruim, né? Por conta da beleza do local, as pessoas também se tornam levianas. Tem que ter um cuidado muito grande num local como aquele para poder você não entrar num nível de pensamento ruim. Vez por outra, uma pessoa de lá do asfalto, né, de Copacabana, Ipanema, Botafogo, tal, termina se envolvendo com o tráfego do morro. Então, quer dizer, ali se parece muito com o mundo que nós vivemos. No mesmo local, você convive com vários níveis vibracionais, provando a você mesmo que é capaz de evoluir nesse meio, nessa balbúrdia, nesse caldo, nesse molho, tá certo? De várias realidades dimensionais, todas convivendo num canto só, que é um umbral chamado Terra, a tridimensão chamado Terra, tá? Eu costumo sempre dizer, eu tenho medo, Wagner, de ir para um umbral. Eu digo, meu amigo, você já está nele. Aliás, é um dos umbrais mais desafiadores que existe, porque não tem só um tipo de pensamento aqui. Aqui a gente não só pensa no mal, a gente também pensa no bem, a gente tem gente boa, a gente tem. E é uma das grandes escolas de oportunidade que nós temos, o plano físico. O plano físico, o material, onde nós estamos densificados nesse corpo agregado energético, que eu chamo isso aqui de um agregado energético. Isso não é matéria, isso é um agregado energético, densificado. Diferente do agregado energético do perispírito, que é mais sutil, né? É um corpo quintessenciado lá no plano espiritual e nessas dimensões dos pensamentos no plano espiritual. Nós temos várias dimensões de pensamentos, onde existem cidades maravilhosas. Eu estou aqui com a apresentação, era até interessante mostrar para vocês, infelizmente eu não estou conseguindo compartilhar a tela com vocês. Eu estou economizando, na verdade, o StreamYard, que é o outro programa que eu entro e consigo fazer a divulgação e compartilhar as minhas apresentações em PowerPoint, né? Mas aqui eu não consigo. Mas eu queria que vocês vissem assim, existem lugares vibracionalmente extremamente baixos em pensamentos. Wagner, como é que se forma tudo isso? Como é que se constrói essas cidades? Bom, os espíritos vêm nos dizer que esses planos, essas dimensões e vivências, convivências espirituais, elas são formatadas, estruturadas, elas estão construídas através dos nossos pensamentos. E é utilizado para isso o fluido cósmico universal, né? O prana, a estrutura dos pensamentos em geral, a psicosfera forma mentalmente os locais do plano espiritual. Por exemplo, o nosso lar é uma cidade montada com a junção de pensamentos similares, que pensam lá no plano espiritual, lógico, que dentro de determinadas situações, você pensou, plasmou, você pensou, constrói na sua frente o que você está pensando. Então, por exemplo, imagina um monte de espíritos que estão no nível, no plano subcrustal, no penumbral, né, no umbral mais denso ou menos denso, pensando todos mais ou menos no nível vibracional igual. Eu li um livro muito interessante que eu recomendo a vocês, que é o livro de Raul Seixas, né? Raul Seixas desencarnou e tem lá um roqueiro no além. Entra em contato com esse pessoal que vende esse livro, pela internet você consegue comprar esse livro. Muito interessante. E eu li esse livro e Raul diz que em um determinado ponto que ele foi resgatado por um espírito trevoso, que era amigo dele de outras encarnações, então similitude de pensamento, ele foi resgatado por esse cara no cemitério, que ele estava se vendo destruir pelos vermes e tal, estava dentro do caixão, ainda mesmo morto, né? Você veja a aflição disso tudo, né? Por quê? Porque usou drogas, porque destruiu o próprio corpo, etc e tal, e ele se via naquela situação. Dimensionalmente, ele não tinha enxergado que podia sair dali, né? Ele achava que ia ficar ali. Então, foi um espírito, resgatou ele e levou ele para uma cidade, gente. É muito interessante isso, onde a junção de todos os pensamentos tinha construído uma cidade ideal para pessoas que se drogavam, que curtia sexo, droga, rock and roll, etc e tal.
E era uma dimensão muito colada com a Terra. Por quê? É uma dimensão parecida com o que nós vivemos aqui. Tem um monte de gente aí lamentando hoje de noite, sexta-feira, porque não está na bagaceira, porque não está, sei lá, né, dançando na boquinha da garrafa, não está enchendo a cara de cachaça. Tem um monte de gente pensando assim, dessa forma, gente. Queria estar na muvuca, que queria estar naquela agonia e tal. Quando um cidadão desse morre, ele vai para onde? Ele vai para planos, dimensões, locais espirituais compatíveis com esse pensamento de curtição, de aê, velho, sexo, droga e rock and roll e por aí vai. Você está entendendo? Então, quer dizer, não existe muito milagre nisso, gente. Eu tô onde o meu pensamento está. Eu estou onde a minha mente está conectada. Então, por exemplo, aqui na Terra nós temos o plano físico, nós temos o umbral mais denso, que a gente chama de subcrustal, tá? Você está abaixo da Terra, que está sendo inclusive desmontado agora, que é onde vivem os magos negros, etc. Os planos extremamente densos, que inclusive descrito nos livros de André Luiz, quando sai aquela equipe de espíritos para visitar os umbrais mais densos, onde eles descem e tal, e que eles precisam se disfarçar. Eu acho que todo mundo que já leu uma obra de André Luiz já viu esse tipo de situação. Se leu o Robson Pinheiro, então, menino, olhe, é só o que ele descreve, porque são zonas altamente densas. Tá abaixo da Terra. Minha gente, tá abaixo da Terra assim, debaixo da Terra mesmo? Não, gente. Todas essas dimensões, eu não sei se vocês perceberam isso. A gente vai dividindo em camadas, tá certo? Se vocês pudessem ver agora, você vai dividindo em camadas, e cada dimensão dessa, por exemplo, subcrustal, denso, umbral grosso, umbral menos denso, tá certo? O penumbral, umbral, o plano da luz, os ascensionados, ou então segunda dimensão, terceira dimensão, porque tem gente que coloca nome para tudo nisso aí. Primeira, segunda, terceira dimensão e tal, o plano mais conectado a nós é esse plano dessa moçada que desencarna e fica achando que está aqui. Então, basicamente, numa reunião mediúnica, com que dimensão eu tenho comunicação? É com a dimensão altíssima do pensamento ou com a comunicação mais densa do pensamento? Aonde tem mais comunicações? É muito incrível isso, vocês notarem o seguinte. Aonde existe mais comunicações de espíritos? É na Umbanda ou dentro de uma casa espírita? Na casa espírita, geralmente, você faz uma reunião mediúnica e você fica vetando os espíritos mais densos e fica dando só prioridade aos espíritos, sei lá, doutor Bezerra de Menezes, a um médico, a um padre, sei lá, só vão ali espíritos dessa classe. Ou então um irmãozinho para ser tratado, um irmãozinho que está sofrendo. Na Umbanda não, vai todo tipo de espírito para ali, né? Naturalmente com toda a proteção que eles fazem, mas ali vai todo tipo de espírito. Incorpora o preto velho, incorpora o índio, que são de classes altíssimas de evolução espiritual. Ali incorpora o caboclo, ali incorpora a pombagira, ali incorpora o Exu. Todos estão ali para ajudar, auxiliar no processo. Então, o maior número de comunicações dimensionais é na Umbanda. Acontece também nas mesas apométricas. Por quê? Porque existe essa permissão, vem até espíritos de outras dimensões, até estelares, né? Espíritos extradimensionais que não estão nas dimensões comuns da Terra, nesse bolo de dimensões da Terra. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais ou menos uns 7 bilhões e meio de espíritos encarnados aqui no plano físico, com corpo de carne na tridimensão, e nós temos pelo menos 3 a 4 vezes mais de espíritos no plano espiritual, dividido entre as diversas dimensões de pensamento. Quanto melhor você pensa moralmente, quanto mais elevado você for, menos conectado ao plano físico você está, né? Quanto menos elevado você for, mais conectado ao plano físico você está. Então, mais conectado aos nossos pensamentos comuns, cotidianos aqui da nossa Terra, você está. Muitas pessoas chegam para mim e até me perguntam, Wagner, onde é que está meu pai? Onde é que está minha mãe? Onde é que está meu tio? E tal. Eu devolvo sempre a pergunta da pessoa com outra pergunta. Como ele era?
Aí a pessoa me descreve o outro e diz assim, não, era uma pessoa assim, era uma pessoa assada. Às vezes coloca um monte de virtudes e outras vezes coloca um monte de defeitos. Quando coloca um monte de virtudes, eu disse, olha, ele está dimensionalmente em termos de pensamento, se é do jeito que você está dizendo, ele está dimensionalmente, está sendo socorrido em alguma colônia espiritual, está num hospital espiritual se recuperando, se a morte foi recente, está num plano, está numa cidade espiritual se a morte faz muito tempo e ele está se preparando para uma nova vinda ao corpo, a um corpo na tridimensionalidade para aprender. Então, assim, basicamente é simples. É desse jeito, gente, como eu estou dizendo, não diretamente desse jeito, mas se parece muito com isso que eu estou falando para vocês. Então, muitas vezes a pessoa pergunta a mim, onde meu pai está? Onde a minha mãe está? Eu pergunto como ele era. E aí, invariavelmente, a gente termina dando uma informação correta, porque determinados tipos de pensamento ou determinadas faixas vibracionais e de pensamento levam você para lugares diferentes no plano espiritual, em dimensões diferentes, fazendo com que você se comunique com alguns que são similares a você e com outros que não têm mais similitude de pensamentos com você. Então, quer dizer, o plano espiritual, gente, ele é desse jeito, extremamente diverso. Eu queria ter, assim, 2 horas para conversar com vocês sobre essas dimensões do pensamento. E todo esse trabalho que nós fazemos espiritual, de esclarecimento, é que quanto mais esclarecimento, quanto mais conhecimento nós temos sobre o plano espiritual, sobre esse plano que nós vivemos sei lá, em associação com o plano espiritual, porque nós não vivemos num plano material, um plano físico só. Muitas vezes a gente quer ser o corpo, mas nós não somos um corpo, nós somos um espírito. E como espíritos, nós vivemos uma vida dentro da tridimensão, dentro do plano tridimensional, o plano físico, mas nós vivemos também no mundo espiritual, porque esses espíritos influenciam sim a nossa vida. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Kardec faz: os espíritos influenciam as nossas vidas? E os espíritos respondem: muito mais do que vós imaginais. Eles, por vezes, ou muitas vezes, ou quase sempre, vos dirigem. Então significa dizer que nós estamos no plano espiritual também. Nós recebemos influência dessa psicosfera espiritual. E aqui na Terra, se nós vibrarmos positivamente, vamos estar conectados com coisas positivas. Inclusive com coisas positivas das outras pessoas que convivem aqui na Terra conosco, encarnados. Todas as vezes que a gente se conecta a uma vibração muito baixa, gente, a gente começa a passar por todos os problemas da vida cotidiana, tá certo? De uma forma muito mais intensa. Eu, como ser corpóreo, já vim com uma carga muito grande, que é a carga de estar vindo no corpo material, um corpo físico denso, tá? Com matéria energética densificada. O que significa dizer assim, se eu entrei na Terra, que muita gente me pergunta assim, sim, Wagner, mas tem gente que não tem culpa de acontecer o que acontece com elas. Olha, gente, existe muita injustiça no mundo, mas não existe nenhum injustiçado. Injustiçado não tem. Todos nós viemos para o plano físico, é assim, se eu entrei na água foi para me molhar. Então nós estamos no plano material para passar as vicissitudes, os problemas do plano material. Mas se soubermos elevar os nossos pensamentos, vibrarmos numa faixa melhor, nós vamos conviver com toda essa tridimensionalidade, toda essa materialidade de uma forma muito melhor. E quando nos desconectarmos do corpo de forma permanente, que é através da morte, nós vamos para planos espirituais mais elevados, vamos nos sentir muito bem, muito renovados com tudo. Então, quer dizer, é esse o momento da gente vibrar positivamente para estar em dimensões do pensamento, em dimensões espirituais mais elevadas, tanto estando no corpo de carne, como estando no corpo perispiritual quando nós desencarnarmos. Então é mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês hoje aqui, gente. Agradeço demais a participação. Muita gente participou, fizeram boa noite. Então eu quero só dar um alô para todos, para Flaviana, para Socorro Fittipaldi, para Lucas Troeira, para Jussedi, para Manuela Kikuchi, para Célia Santos, Elma Novaes,
Para Elton Aquino, desculpa novamente, Elton, por não ter avisado. Isis Luna, Val Silva, bom, a todos, gente, muito obrigado pela presença na live. Mais uma vez, perdão por não ter divulgado, que não ia ser mais na página do SEC, tá certo? Foi muito em cima da hora, terminei não conseguindo fazer um aviso, tá certo? Então, eu agradeço demais, tá? Agradeço muito a vocês pela presença e espero que estejam novamente em nossas lives. Dessa vez, se Deus quiser, acertando lá no SEC e pelo próprio SEC que a live seja por lá. Eu vou compartilhar esse vídeo no SEC. Eu vou colocar esse vídeo também, essas explicações, essa conversa que nós tivemos, também no nosso canal do YouTube, Wagner Andrade, tá certo? Então vocês vão poder compartilhar esse conteúdo, caso vocês achem interessante, naturalmente. Mas se puderem, entre lá na nossa página do YouTube, compartilhem, curtam, se inscrevam, coloca lá uma clicada lá no sininho para que avisem a vocês que teve novo vídeo publicado, divulgado. Então, se puderem, ajudem a divulgar o mundo espiritual. Não é divulgar Wagner Andrade, nem a nossa página, mas sim o mundo espiritual, tá certo? E todos esses nuances do mundo espiritual que é tão interessante, tão gostoso da gente saber, e só nos tornando lúcidos é que nós teremos luz e teremos a condição de nos tranquilizar, de nos aliviar em nossos pensamentos e emoções, tendo conhecimento de todas essas energias que nos permeiam, todas essas dimensões espirituais que nos permeiam, inclusive a nossa mesma. Tá certo? Beijo forte no coração, paz, luz, sempre, sempre. Forte abraço a todo mundo, muito obrigado. Tchau.